Abra sua Bíblia mesmo, assentado como você já está, numa das cartas pastorais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um tremendo missionário, um ganhador de almas, um homem focado em cumprir a grande comissão na sua época, um grande embaixador do Evangelho, um grande pregador, era também um grande pastor, se preocupava com as suas ovelhas, e ele escreveu algumas cartas pastorais, Efésios, Filipenses, Colossenses, e no capítulo 4 de Filipenses, Paulo nos brinda com um texto espetacular, e muito profundo, e muito abençoador, que eu quero hoje repartir com você. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu à sua igreja em Filipos, aos Filipenses, a igreja que ele mesmo fundou e agora ele cuida, no capítulo 4, no verso 4 em diante. Vamos então, Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses 4, 4. Você já achou? Amém. Muito jóia. Você que está em casa, abra sua Bíblia também e vamos participar conosco, né? E hoje temos ainda as crianças conosco, já que a Central da Criança está em recesso por causa dos feriados, e é uma honra ter as crianças conosco. Diz assim Filipenses 4, 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e também com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vou repetir para vocês, o verso 6 e o verso 7. Vamos ler de novo, assim diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos e diga assim para o Senhor: Senhor, fala o meu coração, fala o meu coração, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu creio que não só de pão o homem vive, mas vive de toda a palavra que sai da sua, não da minha, da sua boca. E eu peço, Pai, que nos envie a sua palavra para nos alimentar, nos edificar, nos corrigir, para nos curar, para nos tornar aperfeiçoados e perfeitos em Cristo. Envia-nos a sua palavra, nós a queremos, nós almejamos, temos fome dela. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui neste capítulo está falando palavras muito legais para uma igreja. Ele está dizendo que quer ver o povo dele um povo alegre. Ele está dizendo: alegre-se no Senhor. De novo eu digo, sejam alegres. Segundo Paulo, nós como crentes temos os motivos para sermos o povo mais feliz da terra. Paulo está dizendo que nós como crentes temos todos os motivos para sermos o povo mais feliz da terra. Por isso Paulo diz e repete: alegrem-se no Senhor. Alegre-se, tudo bem com seus filhos, tudo bem com sua casa, tudo bem. Pode se alegrar com um presente que ganhou, pode se alegrar com um feriado gostoso, tudo bem. Mas o motivo maior de nos fazer o povo mais feliz da terra é o relacionamento que nós temos no Senhor. Por isso ele diz: alegre-se nisso, alegre-se no Senhor. Muito legal. Paulo também fala para a igreja sobre esse povo que deveria ser o povo mais amoroso, mais amável
que há na face da terra. Por quê? Por quê? Porque Jesus, nosso Senhor, cabeça da igreja, Jesus, nosso exemplo, foi amável, gentil, acolhedor com todo mundo. Ele é nosso modelo. Não só isso, mas porque o amor de Cristo, esse amor que fez Jesus ser simplesmente sensacional, esse amor foi e é continuamente derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro do seu coração, habita em você, ele quer fazer de você a pessoa mais alegre e a pessoa mais amável que tem. Não é só isso que Paulo está falando, além de alegria, além de amabilidade, Paulo também está falando sobre paz. E ele está dizendo que vocês sejam cheios de paz, porque a marca de uma pessoa que anda com Deus é paz. Já que eu fui perdoado, já que o castigo que me dá paz caiu sobre ele, ou seja, eu não estou esperando nada de punição ou de terrível, fique em paz. Quem tem paz com Deus, tem a paz de Deus. E por isso ele diz que eu posso viver em paz. Agora pensa comigo, por favor. Alegria. Alegria. Pensa comigo. Amabilidade. Uma amabilidade conhecida de todos. E pensa comigo. Paz. Então, vamos avançar um pouquinho. Ele fala de uma amabilidade que torna-se conhecida de todo mundo. Ou seja, todo mundo vai falar, aquele povo é o povo mais feliz da terra. Uau! Aquele povo é o povo mais amável. Em qualquer situação, em qualquer reunião, em qualquer momento, eu sou tão amável que parece que eu sou Jesus. E ele diz ainda que nada, nem a chacoalhada mais forte, rouba a paz de uma pessoa. Bem, parece que Paulo está idealizando, né? E pensando assim, caramba, eu quero que as minhas ovelhas vivam desta maneira. Assim tem sido a sua vida? Assim tem sido a sua vida? Não, não tem sido a sua e nem a minha. E não estava sendo assim a realidade do dia a dia da igreja que Paulo estava falando. Por quê? Por que não? Porque todos nós estamos vivendo e recebendo na nossa vida o impacto do grande ladrão de alegria, do grande ladrão, não é, de paz, do grande ladrão da nossa amabilidade, que é a ansiedade. E Paulo vai falar aqui sobre a ansiedade. Aquele sentimento de impotência, às vezes até de desespero, que a gente tem diante da vida. Aquela angústia que às vezes vem, não é, de desejar ver alguma coisa, mas essa coisa está fora do nosso alcance. Então, nós somos o povo que tem tudo para ser o povo mais feliz, mais amável, o povo mais cheio de paz, mas conspirando contra isso, a causa muitas vezes da nossa irritabilidade, a causa às vezes da nossa grosseria com as pessoas, a causa às vezes da gente jogar sobre os outros algo que ele não tem nada a ver, a causa às vezes da nossa cara emburrada, a causa às vezes da nossa nervosia. Por trás está esse sentimento que a gente tem de que eu não estou conseguindo controlar, de que eu não estou conseguindo colocar tudo dentro do meu controle. É aquela coisa entre o hoje e o amanhã, entre a realidade e o desejo. Porque eu desejo algo muito, mas não vejo acontecer, eu vou ficando ansioso. Ontem eu estava no acampamento de jovens e conversando com vários casais, depois das pregações, casais vêm conversar comigo e eu voltei para casa impressionado com o nível de ansiedade dos jovens, o nível de ansiedade das esposas jovens. Tem esposa que é recém-casada,
e está ansiosa dizendo: eu não estou vendo o meu casamento perfeito. Quanto tempo de casado? Casou ontem. Tem gente que chega na empresa, formou hoje e fala: minha carreira não está fluindo. Tem gente que casa hoje e fala: meu casamento não está perfeito. Uma nervosia, uma ansiedade. Parece que esse negócio de Google, parece que esse negócio de Wi-Fi, tudo instantâneo, está nos deixando ainda mais doidos para ver as coisas imediatas, como se casamento fosse uma pesquisa no Google, que quando gasta 30 segundos nós já ficamos bravos. E nós esquecemos que a vida é um processo. E nós esquecemos que a vida é longo prazo. E nós esquecemos que a vida tem degraus, tem etapas, que a vida tem vales, que a vida tem montanhas, que a vida passa por etapas. Mas nós estamos ainda mais infectados pela velocidade da nossa época, e nós estamos virando imensos ansiosos. E a ansiedade é hoje definida como a doença da nossa geração. De onde vêm doenças enormes, de onde vêm decisões precipitadas, erros gigantescos. A ansiedade é tão sutil e forte que ela é capaz de roubar o que é nosso direito, a nossa alegria. Quanta gente é salva e é infeliz. Quanta gente já está no céu, mas é infeliz aqui na terra. Quanta gente é povo de Deus, mas vive uma vida miserável, por causa de uma coisa chamada ansiedade, que rouba a nossa alegria e afeta os nossos relacionamentos. Rouba da gente a capacidade de sermos amáveis, compreensivos. Nos tornamos tão ansiosos, só colocando o foco no nosso problema, que nesse ponto, só nesse momento, olhando em nós perdemos a amabilidade. Paulo diz: um cristão tinha que ser a pessoa mais gentil, mais amável, mas está tão ansiosa que não escuta ninguém, que ataca sem ouvir, que julga, e não é culpa de nada, ansiedade envenenando o coração. Então, 3 grandes marcas, presentes, características, direitos que o crente tem, de estar cheio de amor, de estar cheio de alegria, de viver em paz consigo mesmo, com Deus e com os outros, tem sido estragado por causa de uma pulguinha, uma coisinha atrás da nossa orelha que vai tomando e vai matando a gente, chamando ansiedade. O mais importante que Paulo quer destacar nesse texto aqui, entretanto, é que todos nós temos a escapatória, o escape. Deus sempre providenciou tudo para nós. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E se Deus proveu em Jesus a plena solução para o pior de todos os problemas, nosso pecado, o pior de todos, a morte, se Ele resolve tudo, você acha que Deus não teria para nós a plena provisão, o escape para a ansiedade? Claro que tem, mas nós parece que não olhamos a palavra, e hoje eu quero que você olhe comigo esta palavra, porque ela é muito poderosa para transformar a sua vida. Se você tem enfrentado situações de angústia, se você tem esperado por uma resposta que nunca chega, se você tem se sentido impotente diante da vida, diante do envelhecimento, diante da morte, diante de um desemprego, diante de um mercado que fechou para você, diante de uma família que virou as costas para você, diante de uma injustiça, diante de algo que você não gosta, mas você não tem como mudar. Se você está se sentindo assim, há uma outra coisa a fazer do que perder sua alegria, perder sua paz e chutar todo mundo. Tem algo a fazer que é muito melhor do que se prejudicar. E isso ainda vai trazer a você benefícios imensos para a sua vida.
Sabe o que Paulo diz que é o remédio para a ansiedade? Orar. Orar. O apóstolo Paulo nos recomenda orar. Eu vi um plástico no carro outro dia que dizia assim: ore que passa. E de fato é o que Paulo está dizendo. Agora, vem cá. Qual é uma razão que tem tirado sua paz? Qual é alguma coisa que você às vezes não entendeu ainda e está fazendo você ser tão agressivo, tão mal-humorado, tão atacando tanto as pessoas? Por quê? Qual a razão que tem tirado a sua paz? Por quê? Pensa nisso. E a minha pergunta é: já orou sobre isso? Vamos ver o que Paulo nos diz aqui nesse texto. Ele diz assim, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe, querido, se tem uma coisa que eu não quero ouvir alguém me dizer quando eu estou nervoso, ansioso e preocupado, é: ore mais. Se me falar isso, é aí que eu vou ficar mais nervoso ainda. Poxa, minha esposa Jane está no hospital, estou feliz de vê-la aqui, não é? Está no hospital e os irmãos falam: ora. Eu não quero orar, eu quero ela de volta para casa. Meu problema na justiça está me envergonhando, está me matando. E a última coisa que eu quero é ore. Meu ente querido está doente, eu já orei. E alguém fala comigo: ore mais. Mas o apóstolo Paulo, sabe o que ele fala? Ore. Ore. Ore mais. Sabe, eu acho que o que o Paulo está falando é um pouquinho diferente do que ore mais. E nos leva aqui aos pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto que eu estou falando aqui hoje, para te tranquilizar, é que você não é doido. Já é uma coisa muito grande, talvez a melhor coisa que alguém te fala nos últimos 10 anos, né? Você não é doido. Parece, tem jeito, mas não é. Não é? Parece, mas não é. Não é? Você não é doido. Por quê? Ansiedade é algo que faz parte da vida da gente. Faz parte da minha vida, faz parte da vida do pastor Luiz, faz parte da vida do outro Luiz, faz parte da vida do Fabrício, faz parte da nossa vida. A ansiedade faz parte da nossa vida. Mas o segundo ponto que eu quero dizer é que isso que nos preocupa interessa para Deus. E o segundo ponto que eu quero destacar que esse texto me mostra é: Deus está interessado em tudo. Porque o texto diz, mas em tudo, através da oração, apresente seu pedido a Deus. Ah não, isso aqui Deus não está interessado. Está. Mas isso aqui não, está. Minha briga com meu marido, está. Minha briga com a minha mulher, que é muito mais comum do que com o marido, está interessado. O meu aluguel atrasado, o meu condomínio que eu não dou conta, o meu filho com más companhias, a doença que eu não diagnostico, o meu problema na justiça. Ah, Deus não está profundamente interessado. E Paulo diz: fale tudo. Sabe, é impressionante como é frequente, como é comum na igreja, essa tentação que a gente tem, da gente se aproximar de Deus, usando as mesmas máscaras que a gente usa com relação às pessoas. Nós viemos aqui para a igreja e alguém diz: está tudo bem? Tudo bem. Bem nada. Eu estou triste, estou chateado, eu estou decepcionado, Deus não me respondeu, isso não era para estar acontecendo, mas eu não posso demonstrar isso. Então eu ponho uma máscara e eu mais ou menos: não, estamos firmes, Deus está no controle, mas eu estou querendo matar Deus. Porque está no controle e não faz nada, está no controle e demora, está no controle e não faz o que eu quero. Só que eu não vou dizer isso publicamente. Então eu tenho
meio que a tentação de, na hora que eu estou com a minha porta fechada falando com Deus, eu dizer: Senhor, eu sei que Tu estás no controle, e está tudo bem. Está bem nada. Você queria brigar com Deus, mas não pode. Por quê? Porque, bem, não é assim que se faz. Nós achamos que as pessoas não vão aceitar como nós somos. Será que com Deus é diferente? Será que com Deus é diferente? Ele nos aceita como nós somos? Nós conseguimos esconder de Deus alguma coisa? Se eu estou desapontado com Deus porque Ele não ouviu meu clamor e não está ouvindo a minha oração, será que Ele não sabe que eu estou desapontado com Ele? E que eu queria uma outra resposta e que eu estou brigando com Ele? Ele sabe. Só que parece que eu não digo na oração. E eu faço aquela oração, não é? Que, sabe quando a pessoa, né? Está o Eduardo ali da minha célula, o Eduardo ora lá na nossa célula, muito engraçado. O Eduardo ora super diferente, parece que ele está conversando com Deus assim, porque ele não tem muito tempo que está aqui. Mas sabe o que eu tenho medo? É que com o passar do tempo ele começa a falar: amantíssimo Deus, soberano Rei da terra, ó Altíssimo. Já era, não está orando mais, está discursando. E com o passar do tempo nós vamos ganhando essa linguagem crentez, esse jargão, esse vício religioso, não é? E começamos a orar com palavras bonitas, começamos, não é? Usar aquelas palavras que a gente vê, olha, ele falou isso, ele falou aquilo. Eu vou usando os termos assim meio vago, não é mesmo? Como se, sabe? Mas não aquela conversa, aquela oração olhos nos olhos. Sabe aquela oração olhos nos olhos? Vou ter uma conversa olho no olho com Deus. Eu vou ter uma conversa com Deus porque está horrível isso. E parece que a gente não apresenta tudo com medo que Deus nos rejeite. Mas o apóstolo Paulo fala assim: em tudo sejam apresentados a Deus as suas súplicas. Em tudo. Deus, eu estou chateado. Deus, eu estou triste. Deus, sabe, a gente parece que não fala o que tinha que falar. Vamos fazer o contrário. Coloque-se no lugar de Deus e tente imaginar como Ele gostaria que você se dirigisse a Ele. Ele sabe o que você está passando, mas você fica enrolando. Ele sabe que você está sofrendo, mas você não fala. Como um pai que percebe que a filha está com a cara feia, que alguma coisa horrível está acontecendo, você diz: fala, filha. Não, pai, tudo bem, como vai o senhor? Tudo bem, mãe, está boa? Tudo bem, como foi o seu trabalho? Mas filha, fala. E ela: ô pai, tudo bem, tudo bem? Nossa, você é um pai maravilhoso, te amo, viu pai? Louvado seja o seu nome. Mas filha, você está tudo bem? Ô pai, maravilhoso. Eu sei que ela está sangrando, eu sei que ela está sofrendo, mas ela não tem coragem de falar comigo, ela não tem liberdade para falar comigo, ela não tem confiança para falar comigo. Como eu vou me sentir? Como será que Deus se sente com essas nossas orações decoradas, com essas nossas rezas evangélicas, quando a gente usa tanto jargão, mas não abre o nosso coração diante de Deus? Eu fico imaginando Deus ali na minha frente, prestando atenção no que eu tenho de dizer, e eu creio que se a gente pensar assim, nossa oração vai mudar. Sabe, ao invés de usar as palavras como abençoa, faz a obra, toma a vida, e se a gente chorasse? E se a gente gritasse? E se a gente brigasse? Sabe, me parece que orações vagas, orações que não querem dizer nada, às vezes é uma estratégia quase inconsciente nossa para evitar tocar nos assuntos difíceis com Deus, ou de nos fazer verdadeiros, autênticos, transparentes diante de Deus. Parece que essas orações enlatadas é uma maneira da gente não tocar naquilo que a gente quer tocar. É que eu sou crente, mas não entendo isso. Eu sou crente, mas não sei por que o evangelho não funciona.
Eu sou crente, mas por que tem demorado tanto essa resposta? Eu não nego a minha fé, não, mas onde estão os milagres de antigamente? Eu não nego, sabe, o Deus que eu creio, do qual eu não abro mão, mas por que não é exatamente assim hoje comigo? Por que tem que ser assim comigo e não com o outro? Sou só eu que penso assim ou você também? Mas talvez, porque tanta gente fica preocupado com o que Deus vai pensar de mim, quando a gente não expõe os nossos anseios, nossos medos, nossos sentimentos, nossos pecados diante de Deus, talvez seja por isso, é que tanta gente, homens e mulheres de oração, que passam horas e horas diante de Deus, não mudam seu caráter, não mudam seu coração, não transformam a sua vida, mesmo passando muito tempo. Por quê? Porque não é tempo de verdade, de transparência, não é tempo. E Paulo diz, ansiedade todo mundo tem, mas orar de verdade pouca gente ora. Porque oração é falar tudo para Deus. E a minha pergunta é, você já contou tudo para Deus? Você já falou para Ele de que isso não é justo? Você já falou para Ele que a despeito de amá-lo, confiar nele, você está triste? Você falou para Ele que você amaria se Ele fizesse algo diferente ou mais rápido? Sabe, terceiro ponto que eu aprendo aqui, além de saber que todo mundo tem ansiedade e que nós, sabe, orar é falar tudo para Deus. Paulo usa uma segunda palavra para oração aqui que me diz que nós podemos apresentar nossos quartos escuros para Deus e até o nosso desespero, porque Paulo diz assim: em tudo sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Qual a diferença em oração e súplica? Orar é falar com Deus e suplicar. Sabe, nós podemos orar com Deus orar a Deus e devemos. Nós devemos conversar com Deus, porque orar é falar com Deus, bater papo, conversar. Você pode sentar na sua sala, dobrar a perna, tomar uma Coca-Cola, imaginar Deus no sofá à frente e conversar com Ele. Quão bem, quão delícia Deus vai achar. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Ele se encontrava com Adão e Eva para conversar. Eu duvido que Adão se ajoelhava. Eu duvido que Eva ficava lá se ajoelhada, conversando, encontro de amigo, face a face. Nós devemos ter relacionamento, nós devemos conversar, nós devemos orar. Mas Paulo fala que tem hora que a gente não ora, tem hora que a gente suplica. E você sabe o que é suplicar? É suplicar fervorosamente. Sabe, às vezes fazer até um papelão diante de Deus. Diante do Rei do Universo, perder a pose. Qual o problema? Me parece que o que o Paulo está dizendo aqui, que o importante é falar tudo para Deus. Importante é certas vezes gemer diante dele. É por isso que a gente ajoelha. É por isso que tem vezes que não adianta orar sentado, tem que ajoelhar. Às vezes não adianta ajoelhar, tem que deitar. Às vezes não tem jeito de deitar, tem que chorar. Por quê? Porque está doendo, porque só Ele pode me ajudar. Então muita gente ora e talvez poucos supliquem. Mas Paulo fala ainda mais, o quarto ponto é que nós devemos, apesar de orar, de poder até chorar, ter uma atitude de gratidão contínua ao expormos nosso coração para Deus. Por quê? Porque ele diz assim, com oração e súplica, com ações de graças. Por que a hora que eu estou pedindo, eu tenho que estar dando graças a Deus? Você sabe por quê? Como é que faz para alguém estar desesperado e agradecendo? Como é que pode? Como é que posso eu estar ali tão desesperado, vendo tudo adiante dos meus olhos, piorar, e eu ainda estou agradecendo? Eu não quero agradecer. Não é agradecer o que está acontecendo, é agradecer quem Deus é. É orar dizendo para Deus, Senhor, eu posso suplicar diante de Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia
dura para sempre, como está escrito em Salmo 136, verso 1. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Por isso eu tenho coragem de falar tudo para o Senhor. Eu sei os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito, Jeremias 29, 11. Pensamentos de bem, não de mal. Pensamentos para dar um futuro, eu sei que é o que o Senhor quer. E se isso está acontecendo, eu tenho certeza que é para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te agradeço por isso. Então, o agradecer, na verdade, é o alicerce de toda oração, porque eu oro com fé. Fé em quê? Fé que o dinheiro chega? Fé que o filho volta? Fé que Deus é bom. Fé que Deus é poderoso. Fé que Deus ama. Fé que Deus se importa. E eu posso dizer isso, e sabe? Quando eu associo o falar todo, o falar sincero, o falar completo, o derramar da alma, a Bíblia diz que uma paz inexplicável guarda as nossas mentes, os nossos corações em Cristo. O texto diz que, enfim, nós nos sentimos protegidos. Enfim, nós estamos livres da loucura, da histeria, da neurose, da depressão, do ódio, da raiva, de fazer os outros pagarem pelas minhas frustrações. Nós estamos guardados em Jesus. A paz de Deus, a palavra usada, guardar, é uma sentinela ao nosso redor. A Bíblia fala que quando alguém ora, e ora tudo, e ora sincero, no mínimo Deus manda um guarda ficar do lado dessa pessoa. Um guarda cósmico, um guarda espiritual. Não sei se um anjo, um ser celestial, não sei, mas a Bíblia diz que a paz de Deus vem como um guarda, e ela me protege. A Bíblia diz que ela monta sentinela, um soldado na torre de vigia, protegendo a minha vida, como protege uma cidade. A paz de Deus como um exército, protegendo dos problemas externos, dos medos internos. Você tem enfrentado problemas externos? Eles têm gerado medo interno em você? E isso tem produzido ansiedade? O Senhor está dizendo, se você orar, eu ponho uma sentinela e guardo você. Se você orar, eu te dou paz. Se você orar, eu devolvo sua alegria. Se você orar, você vai ser amável com as pessoas, porque você sabe que alguém que é bom e misericordioso está com você nessa. O interessante desse texto é que a Bíblia não diz, e os seus problemas que estão causando ansiedade em você irão acabar. Não diz isso. O que a Bíblia diz é que a paz guardará o seu coração e a sua mente, mesmo com os problemas. Ou seja, a grande mudança que a oração faz, além de mudar a realidade externa, a grande mudança que ela faz é que ela muda dentro da gente. Alguma coisa acontece aqui. E eu creio, meus irmãos, do fundo do meu coração, que Deus tem prazer, que Deus se delicia em ver seus filhos usando o seu livre-arbítrio, seu direito de escolher, para escolher estar perto dele, para escolher contar tudo para ele, escolher confiar nele. Você tem direito de escolher. Na vida que você está levando, nas pressões, nas surpresas indesejáveis, nas crises, todos nós temos o direito de escolher. E nós vamos escolher sair feito doido, agredindo todo mundo. Nós vamos sair por aí chorando, nos desesperando. Nós vamos sair por aí, não é? Nos entristecendo, nos isolando, fugindo das pessoas, das circunstâncias. Ou nós vamos escolher orar. Nós vamos escolher correr para Deus. Nós vamos escolher usar o nosso confidente, o nosso amigo verdadeiro, e falar honestamente, contar tudo para Ele, e orar, mas também suplicar. A Bíblia fala que Deus tem felicidade, e com esta atitude nossa, o que Paulo diz é que Deus presenteia a igreja, presenteia você, a mim, generosamente, com uma coisa que é dele, permanentemente dele,
paz. Deus é paz, Deus é amor, Ele é o príncipe da paz. Ele põe em nós uma certeza aqui dentro, sobrenatural, do tipo, calma, Deus está no comando e tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Deus pode mudar qualquer coisa, meus irmãos, eu não tenho dúvida, e declaro aqui desse púlpito, Deus pode mudar qualquer coisa nesse estalar de dedo. Deus pode, qualquer coisa, mas o nosso interior, Ele não pode mudar, depende de nós. Deus não vai te invadir, Ele espera você pedir. Deus pode mudar a conta, Deus pode mudar a empresa, Deus pode mudar seu chefe, Deus pode mudar seu marido, seu filho, seu problema, sua doença, assim Ele pode fazer. Mas você, aqui dentro, Ele só pode mudar se você orar e suplicar. E quando você faz isso, Ele diz, então eu mudarei você, te abençoarei, te iluminarei, te guardarei, te guiarei de uma maneira sobrenatural, e eu efetuarei uma mudança na sua mente e no seu coração. Eu quero concluir esta palavra dizendo para você, essa mensagem não é uma mensagem teórica. O teólogo Paulo, o apóstolo Paulo, não está falando para nós uma teoria. É uma palavra prática e fundamental. Paulo escreveu isso para nós, não como um trabalho acadêmico na sua escola, não um trabalho teórico, porque deixa eu ver o que uma igreja precisa. Paulo experimentou tudo que ele está ensinando para nós. Sabe onde Paulo estava quando ele escreve para nós sobre paz, alegria, amabilidade? Ele está na cadeia. Não uma cadeia comum, ele estava no corredor da morte. Paulo estava no corredor da morte em Roma, e ele estava a qualquer hora para ser decapitado, igualzinho o ISIS está fazendo aí com as pessoas. Cortar o pescoço dele, como aconteceu. Ele está caminhando para a guilhotina romana. E ele está no corredor da morte, com uma torre, com um exército de Deus guardando a sua mente e o seu coração. Ele está em paz. E por isso, gente, soldados estão se convertendo, porque estão dizendo, que cara é esse? Não é possível alguém assim, ele vai morrer amanhã e olha esse homem. Sabe, muitas vezes nós falamos que somos crentes, mas nossa vida não demonstra. E muitas pessoas não acreditam em nós. Mas no apóstolo Paulo eles estavam acreditando. Por quê? Porque ele estava livre de toda ansiedade. Por quê? Ele diz, eu oro e suplico que alguma coisa acontece comigo. A mente e o coração de Paulo estavam guardados pela paz de Deus. Queridos, vou falar a frase mais antiga, mas talvez menos acreditada na igreja. Deus não mudou. Deus não mudou. E Ele pode fazer por nós a mesma coisa que fez com Paulo. Você está no corredor da morte? Alguém que você ama está? A paz de Deus pode guardar seu coração. Você pode orar para Ele mudar? Pode. Ele pode virar? Pode. Ele pode qualquer coisa. O que não pode? Você perder sua alegria, sua amabilidade e a sua paz. Marcas de um Deus que habita em você. E não é possível que uma pequena coisa ou uma grande coisa consegue desequilibrar, desmoronar tudo aquilo que você foi e que você é. A cura é o resultado do uso correto do remédio. Toda cura, em geral, é resultado do uso correto do remédio. E o remédio de Deus para nós não é ausência de problemas, é paz. Deus tem paz para você. A paz que nós recebemos de Deus é uma paz celestial. Não é terrena, é paz de Deus. A paz com Deus depende de fé, irmãos.
conversão. Eu tenho paz com Deus porque eu me converti a Cristo. Mas a paz de Deus depende da oração. Paz com Deus, de que Ele não é meu inimigo, nem está me castigando, depende de fé nele. Mas a paz de Deus depende de joelho. Quantas vezes você está preocupado com tanta coisa? E vai às vezes para uma reunião, para um encontro, para uma decisão, sem orar. Depois volta arrependido dizendo, que besteira, que bobagem. Como eu tenho agido errado. Como eu estou ansioso, como eu estou bravo. Como eu estou triste. Porque não tem guardado o seu coração. Não é uma paz misteriosa. Não é uma paz assim, não, nada disso. Mas ela é além da compreensão humana, porque fala, é fora do entendimento. Sabe, a despeito das tempestades lá fora, eu estou aqui tranquilo. Apesar de estar tudo escuro, dentro de mim tem sol brilhando. Como entender isso? É além do entendimento, porque é sobrenatural. É a paz que os mártires lá de trás e de hoje sentem diante da morte. É uma paz sobrenatural. Nós vimos aqui o pastor Roberto, há alguns meses atrás, contando daquela missionária no Afeganistão, médica, que não estava, por acaso, porque foi comprar uma alface no mercado. Não estava quando o Talibã veio e matou seu marido, matou seu filho e sua filha. E todo mundo que estava na casa deles aquela tarde. E ela volta para casa e vê sua família destroçada, seu marido despedaçado, seu filho morto. E ela se oferece para ser a médica que vai dar o relatório da causa-morte. E ela consegue olhar o corpo de sua filha, o corpo do seu filho e dizer, morreu com um tiro, com tal, com isso, com aquilo. E sabe o que mais? E decidir que não vai pegar uma metralhadora e matar todo mundo, mas que vai continuar lá, completando a missão que aquela família foi lá para fazer. Como isso acontece? Como acontece alguém está sendo queimado, vive cantando louvores a Deus? Como acontece alguém está sendo injustiçado como Jesus e não abrir a sua boca? Só se essa paz encher o nosso coração. Então, é possível equacionar um problema financeiro com paz. É possível passar por um desemprego com paz. É possível viver as crises dos 5, dos 7, dos 10, dos 12, ou quantas você quiser ter, né? Crise dos 2 anos de casado, crise dos 5 anos de casado, crise dos 10 anos de casado. Tem gente hoje tendo crise dos 3 meses de casado. Essa eu não conhecia. Antes para mim chamava lua de mel. Mas o povo está tão acelerado, que está tão ansioso, que com 3 meses já está achando que o casamento não deu certo. O que é isso? Ansiedade. Tem que orar, irmãos. Nós temos que orar. E Deus nos chama a orar. João diz que Deus é amor. Ele está prontinho, toda hora, para acolher você e sua oração. Toda hora. Até mesmo a sua súplica, às vezes até um barraco de oração. Mas o importante é que você seja verdadeiro e conte tudo para Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz para nós. Por isso Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Está alegre hoje, irmão? Não estou muito triste. Não, eu tenho direito de estar triste, porque hoje é um dia ruim. Paulo diz, alegre-se sempre, até no dia ruim. Como? Eu me alegro não porque está bom, mas porque Deus é bom. Eu alegro não porque está em vitória, mas porque Deus é a minha vitória. Eu alegro não porque eu tenho muito, mas porque Deus é toda a minha herança. Eu me alegro sempre no Senhor. E novamente direi, e direi sempre, alegro. Eu estou alegre, às vezes entristecido, mas alegre. Alegre-se sempre no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aquilo é um nervoso. Aquela é uma chata, está sempre de mau humor.
Eles são insuportáveis, quando eles vêm é horrível. Como pode isso acontecer? Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Ele está voltando, Ele está para chegar, a qualquer hora Ele vem. A trombeta já está sendo preparada, Jesus está voltando. Por isso enche-se de amor, você já está subindo. Vai ficar aí para trás, vai ficar nos tribunais muita causa que nunca vai ser resolvida. Vai ficar muito bem seu que alguém está brigando por ele, você fala, pode ficar, já subi. Aproveita, bacana, é seu. Ah, está discutindo a vaga aí no condomínio, é sua, amigo, eu vou subir, cara. Perto está o Senhor. Essa vida aqui é assim, transitória. Parece que é aqui que se resolve tudo, não é. Isso aqui não é nada, é teste, é passageiro. O que eu vou ter é lá. E tem gente brigando por tanto aqui, não acumulando nada lá. Paulo diz, um dos maiores motivos de paz na nossa vida é saber que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ó, irmão, você está ficando velhinho, está ficando ansioso, está doendo aqui, doendo ali. Eu sei muito bem o que você está falando. Mas Jesus está voltando, vai te dar um corpo novo. Seu ente querido morreu, você está sozinho? Jesus está voltando, você vai vê-lo daqui a pouquinho. Vocês vão andar nas ruas celestiais juntos. Vocês vão fazer festa, vai cantar no mesmo coral. Você vai adorar a Deus, vai viver na glória. Você vai ver no novo céu e na nova terra. Uau! Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Você acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Deus mente? A Bíblia diz que Ele não pode mentir. Homem de Deus mente? Homem de Deus mente? Claro que não. Homem de Deus não mente. Homem de Deus não mente. Allan Kardec disse que o apóstolo Paulo mentiu, porque o apóstolo Paulo disse que não há vida, não é esta reencarnação. E Allan Kardec disse que ele mentiu. Homem de Deus mente. Seja Deus verdadeiro e Allan Kardec mentiroso. Deus não mente. E se Ele falou que se você orar, não só Ele pode te responder, Ele pode mudar, Ele pode te devolver, ou não, mas uma coisa Ele garante: a paz de Deus vai encher seu coração. A alegria vai voltar e você vai ser sempre cheio de amor e amável. Vai viver legal. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Hoje eu quero que você saia daqui cheio de paz. Eu quero que você passe por aquelas portas transbordando de paz. Para isso, você tem que orar. Então agora, não é, o encerramento de uma pregação como essa só pode ter um convite. Vamos orar? Vamos contar tudo para Deus? Então agora eu quero que você fique de pé, por favor. E nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus. E eu quero te perguntar, moça, quero te perguntar, senhora, homem, jovem, o que está te causando ansiedade? Qual é a grande causa da sua nervosia? Qual é a sua grande insegurança? O que está te causando aflição de alma? O que está te estrangulando o pescoço? Angústia significa mão no pescoço. O que está apertando seu coração? Por que você acorda de noite suando? Por que você está tão bravo com todo mundo? Por que você está triste, hein? O que está deixando você triste? Você sabe. Você sabe. Você está frustrado porque sua esposa não é aquela esposa que você pensava? Você já contou isso para Deus? Você está muito chateado e desapontado porque seu marido já há 20 anos de casado não mudou isso aqui e não é o príncipe encantado que você imaginava? Já contou para Deus? Está desempregado há muito tempo,
todo mundo se virando e você continua lá, humilhado, cheio de dívida a pagar? Está com um processo gravíssimo contra você? Está com alguém doente em casa? Que você já orou, clamou e você não vê melhora? Você está doente? Você tem que tomar remédio para dormir toda noite e não queria tomar? Deu errado tudo ali? Aquele seu filho, você está achando que ele vai aparecer morto uma hora dessa porque sumiu? Você está desesperado, onde está meu filho? Você está achando que seu casamento vai acabar porque o amor está desaparecendo? E você não fala para ninguém, mas lá dentro você fala, eu não gosto mais da minha esposa. Eu não gosto mais, eu não consigo amá-la como eu amei. Eu não sei o que você está ansioso. Mas a palavra de Deus diz, pela oração e pela súplica, apresente seus pedidos a Deus. Pela oração e pela súplica. Talvez tem gente que aqui hoje vai orar. Tem gente que aqui hoje vai ter que gritar e chorar. E pedir. E dizer que está na hora. É desesperador. Não aguento mais um minuto. Outro dia veio conversar comigo a Lourdinha. Lourdinha estava com câncer no seu pulmão, cheio de água já, porque ela não conseguia mais respirar, fraquíssima, um cadáver, pele sobre pele. E ela veio falar comigo que o médico falava que ia fazer outra quimioterapia nela, ela queria desaparecer, não tinha mais veia para furar. E está diante de mim, no meu gabinete, uma mulher fortona, uma morena bonita que dói. Hiper saudável. Ela está dizendo, pastor, há 9 anos atrás eu estava assim numa cama. E quando o médico falou que eu ia começar outra sessão de quimio na segunda-feira, eu comecei a chorar. E eu só chorei, falei, Deus, sei porque você está fazendo isso comigo. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu não aceito uma agulha mais furar em mim. Eu não estou aguentando mais. Eu estou cheio de dúvidas, estou sofrendo, eu não estou aguentando mais. Ela não sabe o que aconteceu. Mas ela sabe que tem 9 anos, desde o dia que ela fez aquela oração, que ela foi totalmente curada. E o médico fala, não é possível, não aconteceu nada, mas Deus a curou. Eu não sei. Eu sei que Maria e Marta, junto com seu irmão Lázaro, eram muito crentes. Mas Lázaro começou a ficar doente. E depois de tentar tudo, a única coisa que Marta conseguiu fazer foi pedir para alguém ali dizer, diga a Jesus que aquele a quem ele ama está muito doente. E a verdade é que alguém saiu pelas ruas lá, enquanto as duas irmãs ficaram ali, mas alguém saiu. Sabe, às vezes nem nós não conseguimos orar, nós não temos força para ir lá atrás de Jesus, não podemos ir, mas alguém vai por nós. Por isso na igreja tem também intercessão. Intercessão é quando eu oro por outro, quando a igreja entende que aquela família está sofrendo e ora por ela, e todo mundo ora. E um intercessor, que devia ser alguém muito querido, porque não desistiu, não sabia onde Jesus estava, não tinha celular, não tinha GPS, saiu por aí, para onde? Deus, por favor, me guia a achar Jesus. Me guia, porque eu não sei se ele está para lá ou para lá. Apenas ele disse, diga a Jesus. E ele saiu procurando. E sabe o que acontece? Todo intercessor que procurar, acha. Se você procurar Jesus, na hora da sua angústia, você vai achar. Ele achou Jesus. E ele apenas disse para Jesus, aquele que ama está doente. Naquela hora Jesus já respondeu e disse, esta enfermidade não é para a morte. Não é para a morte. Nosso irmão Lázaro dorme, mas não é para a morte. A resposta foi ali, mas a Bíblia diz que demorou. Demorou a ponto de Lázaro morrer. Mas Jesus já tinha respondido, não é para a morte. Então uma ressurreição teve que acontecer
porque uma oração foi feita e porque Jesus já tinha dito, não é para a morte. Tudo porque alguém orou. Então orar, gente, é poderoso demais. Infelizmente nós somos a geração nervosa, a geração o tudo é urgente, já não sabemos mais dizer hiper urgente, super urgente, porque nós vemos urgente, mas Jesus demora 4 dias. Mas Jesus diz, sossega. Mas Jesus diz, confia, espera. E nós que somos uma geração tão nervosa, temos desaprendido a orar, porque orar é esperar no Senhor. Orar é esperar, orar é confiar, orar é ver o que não é visível. Orar é enxergar o que ninguém estava enxergando. É muito difícil orar, mas é a maior bênção que um crente pode ter. E quando Paulo vai escrever para uma igreja saudável, que tem que ser alegre, todo rindo, cumprimentando uns aos outros com amor e amabilidade, servindo de coração e em paz, Paulo diz para essa igreja, ore e suplique. Feche seus olhos e vamos orar. Eu quero que você apresente a sua ansiedade a Deus. Uma só, a mais forte. Aquilo que está te matando, aquilo que está te incomodando, aquilo que é a causa real. Às vezes é outra coisa, é o que alguém fez, não, mas a real é a minha frustração, o meu medo, o meu erro. Nunca o erro do outro rouba a minha alegria, é sempre o meu pecado que tira a minha alegria. O que está tirando a sua alegria? Então eu quero que você comece a orar agora. Orar é falar com Deus, suplicar é gemer diante de Deus. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser clamar de joelhos, suplicar, suplique. Tem irmãos seus que hoje estão precisando que a igreja se ajoelhe. Tem gente hoje aguardando uma intercessão, que talvez a igreja tenha que ajoelhar e falar, por favor Deus, olha por ela. Talvez a igreja tenha que falar, Deus, eu te imploro pela vida dela. Eu te imploro, eu faço barraco aqui por ela. Quantas vezes essa igreja se dobrou de joelhos e Deus atendeu? Talvez você tenha que dobrar a sua serviço, talvez você tenha que entregar a sua vida ao Senhor, mas eu quero que você ore e fale da sua ansiedade, do seu desespero, da sua situação, e você vai receber resposta sempre, sim ou não, e paz sempre sim, sempre paz. Se ele vai curar ou não, depende dele, mas paz ele vai dar sempre, é promessa.